Batman, Coringa. Dois lados de uma mesma moeda. Muita gente diz que um vive sem o outro, né? Que eles se complementam. São duas forças opostas num combate eterno. Tipo, razão versus loucura, ordem versus caos, justiça versus crime, não é assim? E agora a DC acabou de colocar mais um pedaço de lenha nessa fogueira. Na verdade, nem precisava, né? Mesmo assim, os caras foram lá e apresentaram um detalhe ainda mais chocante pra essa relação entre o Batman e o Coringa. Os dois tiveram o mesmo ponto de origem. É destino? É coincidência? Você vai ficar bolado com o que eu vou dizer aqui pra vocês nesse vídeo, com essa revelação. Vamos lá. Inestrantes, Peter aqui. O cinema já tentou 2 vezes simplificar, né, o ódio entre o Batman e o Coringa. Aquele filme lá de 1989, filmaço por sinal, né? Aquele filme que tinha o Michael Keaton como Batman, porra, deixava isso muito, mas muito claro pra gente. Naquela versão, o criminoso lá que capota os pais do Bruce Wayne é o mesmo criminoso que depois cai num tanque de produtos químicos e vira o Coringa, ou seja, tem uma relação fortíssima. O filme do Coringa abre então a possibilidade do Bruce Wayne e o Arthur Fleck serem irmãos. Se isso fosse verdade, porra, Batman e Coringa seriam ligados pelo sangue. É delírio, não é? Não importa. O fato é que o Coringa provoca um caos gigante na cidade, né? É quase como uma força da natureza dentro da cidade de Gotham. E nesse caos, um assassino vestido de palhaço mata os pais do Bruce Wayne. Nos quadrinhos, não existia essa relação entre Batman e Coringa. Se prepara pra conhecer aquilo que liga dois personagens pra sempre. Já tá inscrito nesse canal? Então faz favor pra você mesmo, pra você ficar por dentro de tudo que acontece no cenário nerdístico, cultura pop, sempre atualizando vocês com tudo que tá acontecendo de mais hypado e mais a jato pra vocês sempre se ligarem. Então se inscreve, mas com o sininho, com notificação. Isso vai sempre ligar vocês no que tá acontecendo na hora, entende? Saiu o vídeo, pipoca pra você ir no celular e você vê, opa, tá acontecendo isso. Você pode assistir o vídeo ou não. Conto com você, com a tua inscrição. Obrigado por isso, vamos lá. Bom, acho que é importante explicar pra vocês, porque alguns não sabem, né? Que a DC Comics, ela tem mais de uma origem conhecida por Coringa, sim. A história completa é um mistério. Eu não vou nem entrar aqui naquela questão dos 3 Coringas, né? Porque o bagulho é, porra, dá nó na cabeça. Eu acho que nem a DC quer mexer mais nessa bagunça aí. O que eles estão fazendo agora é apresentar uma extensão da origem, digamos, mais canônica. E que origem é essa, Peter? O Coringa seria o vilão Capuz Vermelho, um bandido relativamente comum de Gotham City, que usava uma espécie de capacete vermelho. Aí um dia ele estava fugindo do Batman durante um assalto numa indústria química e tudo mudou. O que aconteceu? O Capuz Vermelho caiu num tanque de produtos químicos e saiu de lá com a pele branca e os cabelos verdes. E ele saiu completamente, porra, bilu-teté das ideias. O Capuz Vermelho deixou de existir e surgiu o Coringa. Pois bem, a DC agora está publicando um arco chamado de Ano Zero, mostrando eventos anteriores ao surgimento do Batman. Nesse arco, a gente acompanha um bandido chamado Capuz Vermelho 1, que funda a gangue do Capuz Vermelho. O lance dos caras, tipo, é meter o louco, é crime, é destruição, só isso, caos total, né? E num desses ataques, a gangue do Capuz Vermelho invade a mansão Wayne. Grande erro? Não. Nessa época, o Bruce Wayne ainda não era o Batman. Resultado, ele apanha. Ele apanha pra cacete. É no meio de uma surra que o tal Capuz Vermelho 1 fala que ele sabe qual foi o pior dia da vida do Bruce Wayne. O dia em que os pais dele morreram. Mas o que o bandido fala depois é ainda mais chocante. Ele diz o seguinte, abre aspas, editor. A verdade é que isso mudou minha vida também. A morte dos seus pais, isso mudou minha vida pra sempre. Opa, como assim? O cara explica que a morte do Thomas e da Martha Wayne foi especial. Ele falou isso. Foi uma morte completamente sem sentido. 2 benfeitores de Gotham City, 2 pessoas que a cidade amava, foram assassinados, sei lá, por um Zé Ninguém, né? Sem motivo nenhum, totalmente aleatório. E o Capuz Vermelho 1, ele diz que até lembra que os pais adotivos dele compraram uma tranca nova pra porta por conta disso, né? E aí ele explica que os pais adotivos não estavam com medo do crime em si, mas do que ele significava. Nada. Era um vazio. Era um evento totalmente aleatório. E sente só o que ele diz também, abre aspas. Olhe para este vazio. Tente encontrar um significado. Você fica louco. Perturbador, não é? A gente vê ali naquele momento que a morte do Thomas Wayne e da Martha Wayne disparou um gatilho muito estranho na mente da pessoa que queria se tornar o Coringa. A semente foi plantada ali. Ou a semente já existia e brotou ali. O fato é que o Capuz Vermelho, tá certo. Esse evento mudou a vida dele pra sempre. Foi a morte do casal que inspirou o vilão a formar a gangue, né? A escolher o Capuz Vermelho como símbolo. Aí o vilão diz que ele e os outros usam o chapeuzinho vermelho pra atrair o lobo. Eles querem ver o circo pegar fogo, entende? Eles querem chamar o caos pra cidade. Ele não quer ficar escondido com medo, ele quer chamar o perigo.
E o interessante é que nessa época o Bruce Wayne já estava dando os pulinhos dele. Ele tentava combater o crime disfarçado, só não tinha criado ainda o uniforme, não tinha criado o tema Batman ainda. E o Capuz Vermelho 1 diz que de vez em quando surgem pessoas que tentam combater o caos, que tentam enfrentar a futilidade de tudo, né? E o Capuz Vermelho 1 diz que acha isso excitante. Ele se diverte com aquele que se opõe ao caos. Ele gosta do caos e ele se diverte com quem vai contra o que ele gosta, né? Olha isso. O cara diz que já encontrou esse vigilante que anda batendo na gangue dele. Ele diz que o Bruce Wayne até lembra um pouquinho aquele cara. Olha isso. E o Capuz Vermelho 1 diz ainda que vai pegar esse sujeito um dia. É esse o momento. Tudo que virá em todos os anos depois está definido aqui, nesse momento. Caos versus ordem. Loucura versus razão. Capuz Vermelho 1 versus Bruce Wayne. Coringa versus Batman. Exatamente isso. Os dois estão conectados desde o começo. A gente pode dizer que o Capuz Vermelho 1 já estava na trilha para se tornar o que ele virou. Os produtos químicos, aquilo só mudou a aparência dele. Ele já era o Coringa, só não tinha adotado o nome de Coringa ainda. Da mesma forma que o Bruce Wayne já era o Batman, só não tinha adotado o nome ainda. Tu ficou arrepiado com isso? Você acha que já tá na hora de trazer o Coringa de volta pro filme do Batman? Será que o Robert Pattinson encara essa? Ou é melhor deixar quieto? Você achou bacana essa nova origem do Coringa, saber que ele tá ligado também às mortes do pai do Batman, do Bruce Wayne? E toca aqui, não sai do vídeo sem você manter a tua inscrição no canal. Confere se tá inscrito, porque eu te garanto que você fazendo isso, você vai sempre estar informado do que tá acontecendo agora no universo nerdístico. Tanto dos quadrinhos, super-heróis, cinema, animes, desenhos, séries. Pô, é muito bom saber que você tá aqui. Obrigado de coração por isso. Até a próxima. Fui!